Bom, nós já estamos há mais de 100 dias, né, nessa pandemia, com os alunos da rede estadual de ensino, essa aula remota, né? Essa aula não é aula, ela não é ao vivo, ela não é através de uma webconferência, né? Nós colocamos atividades lá, o aluno ele responde, nós, pela plataforma que foi nos oferecida no Estado, nós conseguimos até fazer um ao vivo, só que o nosso aluno ele precisa de um pacote de dados de internet capaz de receber essas imagens e esse som para que essa aula se torne uma aula de forma satisfatória. Então, muitos dos alunos acabam não conseguindo ter essa aula ao vivo através da webconferência, transmissão ao vivo. Então, a minha resposta em relação à recuperação. Penso eu que nós não temos como recuperar esse ano. Esse ano, infelizmente, é algo que aconteceu no mundo inteiro, não é uma coisa pontual, não aconteceu somente aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, em nosso município de São Gonçalo, onde eu leciono em 2 escolas estaduais. Então, isso não aconteceu somente aqui. Então, vai ser muito difícil a gente recuperar esse ano. É uma questão muito delicada. Penso eu que um ano já está perdido, é um ano que não tem mais o que fazer. A gente não tem aí uma solução ainda para o que está acontecendo com a questão do Covid-19, nós não temos vacina, nós não temos ainda uma segurança para colocarmos em sala de aula. Eu vou falar, eu tenho uma sala de aula com 30 alunos, a distância das carteiras de um aluno para outro é muito, muito curta. Então, a gente ainda não tem uma condição hoje para acolher todos esses alunos para começarmos uma aula, porque nós não temos vacina, aí vai ser uma insegurança muito grande. Então, penso que é pouco provável que a gente consiga recuperar esse ano. É um ano que, infelizmente, nós não escolhemos, mas é um ano perdido. Os nossos alunos da rede estadual de ensino, eles não têm uma aula com a qualidade que teriam se estivéssemos em sala de aula. Nós dormimos, né? Eu costumo falar que nós dormimos no ensino presencial e acordamos em um ensino remoto por conta dessa pandemia. Então, nós acordamos no meio dessa confusão e aí as alternativas que foram aparecendo por conta do governo do estado do Rio, eles foram nos oferecendo a plataforma do Google Classroom, ele foi oferecendo um material que enviou para os alunos através dos correios, mas muitos alunos não receberam, não tiveram acesso, e, enfim, nós não temos os nossos... E no início foi algo assim, surpreendente, foi aquela coisa, poxa, acho que vai dar certo, né? Os nossos alunos são digitais, todo mundo com celular, aquela coisa toda, mas a realidade não é essa, né? Os smartphones, ele não é um celular de bolso, né? Ele é um telefone, e o nosso aluno, quando a gente passa uma pesquisa, como é que ele vai desenvolver uma pesquisa? Como é que ele, com o celular, ele vai digitar, vai fazer um trabalho, vai fazer um PowerPoint, vai fazer um trabalho, um documento Word, como que ele vai fazer isso com o celular? A dificuldade que ele vai ter, a internet que ele precisa ter para fazer. Então, a gente começou a observar a dificuldade. E as respostas que nós estamos tendo é muito insatisfatória. É uma falácia falarmos que os alunos estão aprendendo da forma que está sendo feito. Eles não estão aprendendo. Claro, vamos trabalhar com a maioria, né? A maioria dos alunos não estão aprendendo. A gente percebe que está ocorrendo um distanciamento muito grande. A gente está criando um abismo muito grande dentro das escolas do Estado.
pouquíssimos alunos estão tendo êxito. A gente consegue desenvolver as habilidades com esses alunos, mas são pouquíssimos alunos que a gente consegue desenvolver essa habilidade de a gente estar mandando material, o aluno vai pesquisar, o aluno consegue fazer o exercício, consegue tirar as dúvidas com o professor. São pouquíssimos alunos, pouquíssimos alunos estão desenvolvendo essa habilidade do ensino remoto. Então, a maioria não estão acompanhando. Como disse, eu trabalho em 2 escolas, onde as atividades da semana passada, de 30 alunos, uma escola ninguém respondeu, ninguém devolveu a atividade. Na outra escola, de 35 alunos, somente um aluno devolveu. Então, a gente percebe, isso eu falando de 2 turmas, na realidade, eu trabalho com 5 turmas em uma escola, e trabalho com uma turma em outra escola do estado. Então, a gente percebe, eu tenho percebido, eu tenho observado que não está sendo satisfatório. E por que eu falo que está perdido? Né? Porque pouquíssimos alunos estão correspondendo, pouquíssimos alunos estão alcançando. Mesmo nós utilizando a ferramenta do WhatsApp, né? Então, essa pergunta, a primeira pergunta, se é possível a recuperação do ano letivo, na minha opinião, não será possível. Não será, um ano perdido. É doloroso falar isso, mas nós não escolhemos essa pandemia, né? Isso aconteceu no mundo inteiro. E aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, né, os alunos, né, não estão conseguindo por falta de uma série de situações, falta de infraestrutura. Quando você não tem infraestrutura, o aluno fica desmotivado, o professor ele não foi preparado para isso, o professor não teve um preparo para desenvolver essas habilidades com os alunos. Por exemplo, na minha casa, eu tive que comprar um outro computador, porque eu e minha esposa, nós somos professores, como teremos um computador para 2 professores? Não é? Isso, imagina vocês numa casa com uma família, né? Você tem 3 alunos, 4 alunos para disputar um único celular, um único computador, caso tenha, que é a minoria que tem, entendeu? Então, olha a dificuldade, eu tive que comprar contratar uma internet, né, de alta velocidade para poder atender a demanda dos meus alunos, para poder querer fazer uma aula de qualidade, mas, enfim, eu tive que modificar a minha casa, né, porque a minha casa hoje é a minha sala de aula. Então, eu tive que modificar toda essa estrutura da minha casa, da minha residência, da minha sala para a minha sala de aula. Então, o tripé, o computador, o celular, a internet, tudo foi adaptado para isso. Então, a gente não pode pensar que todos têm essa mesma condição, né? Então, como que os alunos vão fazer isso? Como é que os alunos vão assinar lá uma internet de maior velocidade? Então, enfim, nós não temos hoje, tá, um ano letivo de qualidade. Tá? É uma falácia, querer ser enganado, se falar que sim. Tá? E vem a questão do Enem, né? Isso aí me preocupa muito, que os meus alunos, eu tenho alunos do 3º ano do ensino médio, e o Enem, como é que fica? Não é? Então, já me fizeram essa pergunta também, e o Enem adia, não adia? Mas vamos lá, o Enem é para a maioria ou é para a minoria? Se o Enem for para a maioria, ele tem que ser adiado. Se o Enem for para a minoria, ele vai acontecer, as provas vão acontecer, se ele for para a minoria. Se for para a maioria, ele precisa ser adiado, porque os alunos do 3º ano da rede estadual de ensino, das escolas públicas, eles não têm condições de fazer um Enem, de disputar uma vaga na universidade pública, disputar uma vaga de igual para igual, né? E nós estamos criando, né, nós, enquanto sistema de
ensino, da educação no estado do Rio de Janeiro, está criando um abismo muito grande, muito profundo dentro das escolas estaduais. A minoria estão desenvolvendo habilidades para desenvolverem essa educação remota, enquanto a maioria não está tendo condições. Mesmo a gente usando um recurso que que a gente consegue alcançar muitos, que é através do WhatsApp. Mas eu envio as atividades para ele, mas as atividades não voltam. Eu consigo chegar com as atividades dos meus alunos, eu consigo chegar com as pesquisas, com as atividades, tiro dúvida de um ou de outro, porque o aluno, ele tira lá, ele me manda lá a pergunta pelo WhatsApp, que ele não está conseguindo entender aquele assunto, aí eu tiro a dúvida dele pelo WhatsApp. Mas é a minoria que está interagindo, respondendo. Então, penso eu que a primeira pergunta que foi feita, que nós não temos como recuperar o ano letivo de 2020, infelizmente, mas foi algo que aconteceu no mundo inteiro e vai penalizar a todos os envolvidos na área da educação, todos, não só na área da educação, mas qualquer outra área está sendo penalizada por conta do Covid-19, por conta dessa pandemia. Eu tenho uma filha de 7 anos, como que ela é alfabetizada pelo ensino remoto, como ela é alfabetizada pela webconferência, como ela vai ser alfabetizada tendo aula online.